Uma bênção estar com vocês, conhecer a igreja aqui em Alphaville. Conheci o pastor Tiago, a esposa, lá na Rio Santos, pastor Fred. E eu creio que em breve vocês vão poder conhecer a nossa igreja. Em setembro, deixa eu fazer propaganda aqui. Em setembro a gente vai ter uma conferência que é o terceiro ano, que a gente chama de Inabaláveis. É baseado em Efésios 6,13, onde Paulo diz lá, né? E depois de ter feito tudo, permaneçamos ou vamos permanecer inabaláveis. E o assunto é esse, é o terceiro ano e tem muita gente boa. É de 26 a 29 de setembro. Gabriel Cantarino, Leandro Vieira, Mateus Melo, Davi Lago vão estar conosco 4 noites. E a gente espera que dê certo, né? Uma noite vocês irem lá. Zona Leste de São Paulo. A gente está mudando de prédio agora. Nós estamos indo para um bairro chamado Vila Matilde. E em novembro, dia 9 de novembro, nós vamos ter o nosso aniversário de 25 anos da Rocha. Em 94, estava comentando com o pastor Tiago, nossa igreja nasceu em 1994. Eu sou oriundo, minha mãe está ali, aliás, deixa eu apresentar, né? A minha mãe está ali, irmã Tereza, levanta a mão, irmã Tereza. A minha esposa, Cleide, está ali do lado. Ela está de Dona Onça hoje, então eu estou com muito medo dela. E a minha mãe se converteu primeiro com meu pai já é falecido. E em 81 eu conheci o Senhor, na Comunidade da Graça, pastor Carlos Alberto, Ademar de Campos, aquela turma lá. E dali ficamos 8 anos e final de 88, por uma série de situações, nós começamos um trabalho, com a bênção até da comunidade do pastor Carlos Alberto, chamado Igreja Nova Aliança em Cristo. E na Igreja Nova Aliança começou um grupo caseiro, que acabou em 94 se tornando igreja. E a Igreja Nova Aliança, ela não tinha a visão de ter filiais, então eles nos emanciparam. Por isso, em 1994, surgiu a Rocha Eterna. Fomos emancipados, oramos um mês, e Deus nos deu o versículo de Isaías 26:4. Diz lá assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Aí surgiu a Rocha Eterna. O registro mesmo é 6 de maio de 94. Então, 25 anos esse ano. E dia 9 de novembro, todas as rochas, a gente quer trazer até o pessoal de Cuba. Tem igreja em Cuba, tem igreja em outros estados, uma turma aqui em São Paulo, uma turma maior no litoral. Todo mundo está presente lá. É um sábado. A ideia é passar das 3 da tarde até 10 da noite. Vai ter reunião à tarde, intervalo à noite, culto. E eu creio em nome de Jesus, Deus já preparou esse tempo para nós estarmos juntos. Glória a Deus. E eu creio, amados, eu tenho uma palavra do Senhor para nós hoje. Todo culto é um culto de fé, não é verdade? O justo viverá pela fé. E eu creio que tem uma palavra do Senhor aqui. Eu quero ler com você em Jeremias. Vamos abrir primeiro em Jeremias, capítulo 1. O livro de Jeremias, no capítulo de número 1. Eu quero ler do verso 1 até o verso 9. Ou melhor, até o 10. Jeremias 1, verso 1, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém,
A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, lembre disso, verso 4, veio a mim a palavra do Senhor. E aí, 5, antes que eu te formasse, diz o Senhor, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, mais uma vez oramos, continua falando, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para tratar hoje, nós estamos com os nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, oramos, obrigado. Amém e amém. Irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem falado conosco muito, agora lá em Vila Matilde, mas eu tenho falado onde eu tenho ido, a respeito do reino de Deus e da manifestação do reino de Deus. Você sabe que Jesus pagou um preço, não só para nós irmos para o céu, mas para o céu descer à terra. Aleluia. Alguém disse assim, que o céu é nosso destino, mas trazer o céu à terra, esse é o nosso dever. Aliás, Jesus nos ensinou a orar, não foi? Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Lá no verso 10, Jesus ensinando a orar, ele fala assim, para nós orarmos, seja na terra, assim como é no céu. Seja na terra, como é no céu. A igreja manifesta o reino de Deus. E quando a gente pensa em reino, o que é que vem na tua cabeça? Reino tem leis, reino tem linguagem, uma língua, reino tem uma cultura. Um reino tem poder, tem exército. Reino é a junção de muita coisa, de tudo. E quando você pensa em um reino entrando e a Bíblia fala do império das trevas, ou este mundo aqui, o cosmos, você pensa num reino invadindo o outro, qual a imagem que vem na sua cabeça? É com poder, é para transformar, é para dominar, é com um propósito, é para libertar. Quantas guerras, guerra sempre é péssima, mas quantas guerras foram feitas para libertar países, para lutar contra a opressão? E eu estava vendo uma pesquisa, uma escritora da Jocum, ela escreveu um livro sobre o pacto social do Antigo Testamento. O nome é meio, né, bacanão, mas a coisa é muito interessante e poderosa. Ela estava citando que uma emissora, eu não sei se foi a BBC de Londres, mas era uma emissora inglesa, fez um documentário. Sabe o que eles fizeram? Eles foram procurar nos Estados Unidos a cidade mais crente que tinha nos Estados Unidos. O lugar, e encontraram uma cidade, que era Dallas, 50% da população se declarava cristã e ia todo domingo de manhã no culto. Mas qual foi o alvo da pesquisa? É saber se num lugar onde 50%, como era lá naquela cidade, ou do povo se diz cristão, qual foi a transformação que aquela cidade sofreu? O que é que mudou? O que o evangelho mudou? E foram então pesquisar os índices, índice de desenvolvimento humano, criminalidade,
poluição do ambiente, sustentabilidade, fizeram toda uma pesquisa. E sabe o que descobriram? Descobriram que os índices daquela cidade eram os mesmos de criminalidade, IDH, lá, o desenvolvimento humano, os mesmos de outras cidades onde tinha muito menos cristãos. E aí foram conversar com os pastores das maiores igrejas dos estados, ali daquela cidade, nos Estados Unidos de Dallas. Alguns não conversaram, outros atenderam a reportagem e olha só o resultado da conversa com os pastores. Quando falaram sobre isso, mas esse evangelho que vocês pregam, a crença que vocês têm, o cristianismo, enfim, por que não afeta a criminalidade, a poluição, o desenvolvimento humano, a educação? Sabe qual foi a resposta da maioria daqueles líderes? Isto ou esse não é assunto nosso. Isto não é assunto nosso. E aí essa escritora, por exemplo, ela desenvolve o livro dela em cima disso. E Deus tem falado conosco, amados. Eu sei que Deus tem falado de muitas maneiras em muitos lugares sobre isso. Aliás, há muito tempo, não é? O reino de Deus. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Você vê Jesus falando com a igreja dele lá, nos evangelhos, em Atos também. Pregue o reino de Deus. Cure os enfermos. Liberte os cativos. Haja paz no lugar onde vocês entrarem. Você vê ao longo da história o evangelho entrando em cidades e regiões, mudando, transformando. E eu fiquei pensando como aqueles pastores, aquelas mega igrejas, deram uma resposta dessa. Não é assunto nosso? Qual é o assunto do evangelho então? O assunto do evangelho é nós passarmos por esse mundo como peregrinos. Aliás, tem muitas músicas antigas, né? Não é do meu tempo, né? Eu já ouvi pessoal cantando, peregrino sou nesse vale de lágrimas. Outra coisa, e o destino, o meu alvo é o céu também, sem dúvida alguma. Mas passa a impressão às vezes que, na cabeça de alguns cristãos, ser cristão é você ficar meio nas cordas ali, tomando bordoada em um mundo maligno, e pedindo, Maranata, vem Jesus, volta logo. A gente deseja chegar na eternidade. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que não é só isso. Que esse reino de poder, será que o poder de Deus se limita a sustentar você e eu? A gente aguentar, e quando chegar a nossa hora, estamos preparados para entrar no céu? E quando você estuda, você lê o evangelho, você vê claramente que não é assim. Você vê Jesus falando em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta, senão para ser pisado. Interessante, nós vivemos em um mundo onde nós nos sentimos pisados. Você liga a televisão, você, sei lá, abre a internet, o teu filho na escola, o teu dia a dia, você entra no elevador, lá no prédio onde eu moro acontece isso, gente assim, não teria motivo para ser assim. Entra no elevador, nem te cumprimenta, o povo vive armado, né? Até que prove o contrário, você é uma ameaça, ou não estou nem aí, não sei quem é você, então não tem nem bom dia para você. E a gente se sente pisado, e a gente fala, meu Deus, esse mundo está podre, a política é podre, a arte, o entretenimento, terrível, o negócio é estragado demais. Mas está estragado, está podre, por quê? Qual era a função do sal? Quando, no contexto de Jesus, sal era para preservar, não era só para dar sabor para o alimento. O sal servia, a gente sabe, para preservar, para não apodrecer. Se está podre, por que será que está podre? Por que será que então a gente se sente oprimido, pisado? É porque o mundo é maligno? Sim.
Mas a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno, lá João diz isso, a mesma Bíblia também diz, eu e você somos o sal da terra. E aí? Quando você vai em Mateus capítulo 16, lembra quando Jesus fala da igreja? As portas do inferno, glória a Deus, não vão prevalecer contra a igreja? Engraçado, por um tempo, irmãos, eu ficava pensando nesse versículo, o que Jesus quer dizer assim, as portas do inferno não vão prevalecer? De verdade, teve um tempo que eu achava que as portas do inferno vinham para cima da igreja. Então, aquela porta tipo Pac-Man, né? As portas do inferno correndo atrás do crente, assim, da igreja, a igreja correndo e as portas do inferno. Não! É ler um pouquinho lá, prestar atenção, não! O texto quer dizer o quê? Porta, é como se fosse então um castelo, uma fortaleza, a igreja vai para cima. Aleluia! É isso que você entendeu lá? E as portas do inferno não resistem ao avanço da igreja. E onde tem porta, para que serve porta? Para entrar também, mas também para, que mais? Para proteger, você tranca a tua porta lá, por quê? É para não deixar ninguém entrar, é para não deixar alguém desejável para você entrar. E onde o inferno tem porta, que a igreja precisa prevalecer sobre essa porta. Onde o inferno põe porta, meu irmão, minha irmã? Na arte, com certeza. O entretenimento, a política, misericórdia, a educação. Indo direto ao assunto, a gente entendendo isso e Deus falando com a gente desde o ano passado, o Fred lá, né? Lá na Rio Santos, abriram um colégio cristão, estão abrindo. E nós lá, 2 igrejas nossas na Zona Leste de São Paulo, nós também agora, estamos já em agosto, setembro, nós já começamos, abrimos um colégio, a atividade dele começa em setembro para a glória do Senhor. É uma pré-escola, para daqui a pouco. Por quê? A educação. Eu não vou nem entrar, é muito rico, mas não dá tempo. Lê depois o Loren Cunningham, fundador da Jocum, o Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, né? É das antigas, eu sei que tem gente que lembra ou conhece isso. Em 74, bom, já comecei, deixa eu falar. Eles estavam orando, buscando de Deus como a igreja poderia ser mais, cumprir o seu papel de fato. E eles, reunidos em uma cidade do Colorado, foram orar, e cada um separado no seu canto lá, era uma espécie de retiro. Deus deu a mesma coisa para os dois, no café da manhã, no dia seguinte. Um foi falar, o outro falou. Deus mostrou a mesma coisa, com uma palavra ou 2 de diferença. O que ele mostrou? 7 áreas. Quem já ouviu falar sobre isso? 7 áreas de influência. Tem muita gente falando sobre isso, tem algumas coisas, por isso que eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas a base, pelo menos, é muito clara para mim. Deus mostrou o que para eles? A igreja precisa, há portas do inferno onde? Em 7 áreas. Família, educação, religião, política, economia, arte, entretenimento, 7 áreas, são 7 no total. Mídia, onde a igreja precisa ir contra as portas do inferno, e a igreja prevalecer, a igreja salgar. E é interessante porque Jeremias, talvez na sua cabeça, como na minha também, posso dizer, Jeremias falou, não, eu sou uma criança, quem sou eu? Deus falando com ele, eu te separei como profeta, desde o ventre da tua mãe, há uma obra, há um propósito. E qual é a reação? Aliás, na própria Bíblia, né? Gideão falou, não, eu sou o menor do menor do menor. Quando Deus foi chamar Gideão, oprimidos pelos midianitas, Deus fala com Jeremias, Deus fala com Moisés. Moisés fala, não, Senhor, manda outro no meu lugar. E fala com um, fala com outro. E não, eu sou o menor, eu não sei falar, eu não consigo. E a gente ouve a palavra de Deus hoje,
E a gente ouve esses desafios e fala, mas eu tenho que arrumar emprego, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero dizer para você que a provisão, tudo que Deus tem para fazer e é abundante. Efésios 3:20 diz, pega essa palavra para você hoje. Diz lá que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido, imaginado, pedido. Essa provisão está dentro do propósito de Deus. Quando você se alinha com o propósito de Deus, toda provisão, todo agir, toda manifestação, provisão sempre está dentro do propósito. Quem está entendendo aí, diga amém. Aleluia. Sempre. Aliás, sabe outra coisa que é sempre na Bíblia? Tudo que você vê acontecendo na Bíblia, sempre iniciou com uma palavra. Deus dá uma palavra para alguém. Sempre foi assim. Deus chamou Adão. Deus falava com Adão todo dia. Eva. Deus chamou Abraão. Deus chamou Moisés e veio a palavra do Senhor. E Deus falou com Davi. E Deus chama Paulo. O Evangelho é um chamado. Deus chamando. Para quê? Para alinhar a sua vida com os propósitos dele. Porque o que é que ele diz para Jeremias? Eu te chamei já no ventre da tua mãe. Salmo 139, quero dizer para você. Diz lá que os teus dias, o meu também, os meus, foram escritos quando ainda eu era substância informe no ventre da minha mãe. Há uma obra pronta, escuta aqui, Efésios 2:10, diz lá que nós fomos criados para boas obras, somos criação de Deus, para boas obras, as quais foram preparadas antecipadamente para que andássemos nelas. O Evangelho, ele é pregado o quê? Para trazer a pessoa que estava desconectada de Deus, alinhar com o Senhor, e alinhar com esse propósito que Deus já preparou para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O que está acontecendo com Jeremias aqui é a mesma coisa. O Evangelho alinha você. E aí, o chamado inclui o quê? Ele fala no verso 10, para as nações. O Senhor, ele não tem resposta só para o dia seguinte. Eu sei, alguém disse assim, né? Falou, olha, pensar no fim do mundo é para rico, porque pobre fica preocupado com o fim do mês, né? Quando a gente se preocupa com o dia seguinte, parece que na cabeça da gente, parece não, na cabeça da gente não cabe questões mais amplas. Eu me preocupar com educação, o que está acontecendo não sei aonde, os missionários, queridos, é você. Irmã, irmão, é com você e comigo. Deus chamou você. Não pense que você é uma criança, não pense que você está alheio, ou você pensa isso, ou não é com você esse assunto, e eu sei, talvez se você não está fugindo disso, não é que eu me recuso, eu amo o Senhor, eu quero Deus na minha vida. Eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus, há uma obra preparada antecipadamente, Deus preparou o Evangelho, quando você entra nele você vai descobrindo, você vai entendendo a direção de Deus, você busca Deus, você tem intimidade com Ele, você começa a conhecer a palavra dEle, e tudo começou com uma palavra. Deus não age fora da palavra. Quando você se alinha com essa palavra, a tua vida é alinhada com Ele, e você começa a entender aquilo, as obras. Lembra de João capítulo 9, aquele cego, que os discípulos veem o cego e falam assim, mestre, quem foi que pecou? Foi ele, foram seus pais, para que ele ficasse, estivesse nessa situação. O que é que Jesus responde? Não, nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu quero dizer para você, há uma obra do Senhor para manifestar, já está em sua vida. Eu não estou aqui essa noite para talvez trazer algo novo,
ou algo ser criado na sua vida. Não, tudo já foi preparado. Não se trata de criar algo novo, se trata de manifestar na tua vida aquilo que já está na tua vida. Aleluia. É preciso manifestar. Não se trata de algo novo, já está em você. Você está entendendo isso? Já existe algo preparado. Sabe o que tem que acontecer? Eu e você temos que sair da frente. Menos de mim, não diz aquele cântico? Mais de ti. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Senhor, qual é o teu propósito? Sabe, o propósito é essa realidade do reino. O reino de Deus já está em vós. Não é assim que Jesus disse? O reino de Deus está em vós. Há uma obra preparada já aí. Não se trata de criar algo novo, se trata de manifestar o que Deus já preparou. O Evangelho chama você crê, você se converte, e Deus começa então a alinhar você, e você começa a ver na sua vida aquilo que foi preparado, manifestando. Eu sempre lembro daquele texto de Mateus 4, Jesus lá com os discípulos no barco, lembra? Vem a tempestade, Jesus dormindo na popa, os discípulos vão lá e falam: mestre, você não se importa que pereçamos? Jesus levanta e fala assim: homens de pequena fé. Aí repreende o mar, o vento, e tudo se acalma. Interessante, o Bill Johnson fala isso, ele fala assim: quem era Jesus? Jesus é Deus. Uma conversa, um clamor a Deus, como é que se chama isso? Oração. Jesus levantou, acalmou a tempestade. Como se chama isso? É uma vitória da fé. Eu criei, falei com Deus, Deus me livrou. Mas não, Jesus discípulos. Eu sempre achei que resposta à oração sempre era motivo, né, de receber um elogio. Falar: grande fé, hein? Jesus fala: não, homens de pequena fé. E sabe que dá para entender ali? Por que Jesus repreende os discípulos? Ele estava com discípulos dentro do barco. E fazendo o que com discípulos? Ensinando a ser parecidos com ele. Não foi isso que Jesus disse? João 14:12: vocês farão as obras que eu faço, maiores coisas vocês vão fazer. Quem crê nisso? Você crê que é para a sua vida isso? Pode crer. Creia. Vou mudar a pergunta. Quem é discípulo do Senhor aqui? É com você. Jesus leva os discípulos no barco e repreende. O que dá a entender é que o que o Senhor queria é que aquilo que ele fez era para os discípulos fazerem. Porque olha o que diz aqui Jeremias. Ele fala aqui no verso 9, que ele estende a mão, o Senhor toca, né, na boca de Jeremias, e o Senhor diz: eis que põe na tua boca, olha aqui, as minhas palavras. O que Jesus fez com a tempestade, é o que eu consigo entender, era para os discípulos terem feito, não terem temido, não terem medo. A gente vive uma tempestade, quem sabe alguém aqui está vivendo isso. O Brasil vive hoje ainda uma economia conturbada, uma situação toda social. Pessoalmente, talvez você está vivendo algo, e a única coisa que vem é clamar a Deus para mudar a situação, quando Deus quer que você se levante, mais ainda, e a realidade do reino que há em você, entre em ação, e entre em choque com o lado de fora, e transforme o lado de fora. E o que é que Jeremias disse? Qual é o lado de fora? Onde estão as portas do inferno? Onde que tem porta do inferno que o diabo não quer? Ele botou a porta lá, ele conquistou aquilo, e ele não quer que ninguém entre. Porta é lugar de autoridade, a gente sabe também a simbologia da porta na Bíblia. Onde tem porta na tua família, tem porta na vida financeira, tem porta no bairro, tem porta num país, é assunto de discípulo? É.
Não diga, não é comigo, eu sou uma criança. Não diga isso, porque eu tenho algo já, uma obra preparada para ser manifesta através de você. Glória a Deus, aleluia. Sabe o primeiro passo então para isso? É quebrar em nós essa ideia, eu sou uma criança, isso não é comigo, isso acontece com os outros, não comigo. Eu quero falar algo muito prático para você. Primeiro, comece a viver, a trazer o sobrenatural de Deus. Se é para o céu, volta a dizer, Jesus nos ensinou a orar por isso, seja na terra como é no céu. O Senhor nos ensinou a viver de uma forma sobrenatural. Sobrenaturalmente natural, ou naturalmente sobrenatural, acho que é o contrário, né? Naturalmente sobrenatural. E sabe como? Primeiro, comece intencionalmente, de forma intencional, a se colocar em posições de fé, em situações de fé. Não saia usando cartão de crédito. Meu Deus, eu falo isso, eu sou o primeiro a ouvir. A gente está de mudança. Meu Deus, como gasta, né? Cadê o cartão? Cadê o cartão? O cartão esses dias, alguém usou no bolso lá. Foi isso? Entortou o cartão. Estão sem cartão. Eu falei, meu Deus, né? Que crente sem vergonha. Vamos orar. Jesus amado. Antes de usar o cartão, ore primeiro. Antes de você usar, é pecado usar cartão? Não. Eu ia falar agora, antes de usar remédio, é pecado usar remédio? Não. Mas sabe o que acontece? Quando surge a necessidade, você já vai no recurso natural. Já toma remedinho, deu dor de cabeça. Oh, dói, não sei o quê. Deixa eu tomar remédio. Sabe o que acontece? Não é pecado. Mas eu me vejo vivendo uma vida natural. Jesus quer que eu reaja. Que essa realidade interior em você e em mim venha à tona. Eu sempre conto testemunho, porque para mim foi uma bênção muito grande. Eu não saía de casa, irmãos, sem aturgil. Sabe aquele negócio do nariz lá, né? Entope o nariz, aturgil. E era terrível. Dormia, era o tempo todo, nariz entupido. E uma noite, naquele período eu estava orando, isso 3 anos atrás, e lendo muito sobre isso. Falar, meu Deus, eu preciso trazer o céu para a terra. Mas é na vida dos... Claro, começa em mim, para os outros, em mim, em todo lugar. Então, começa comigo. Vou falar para os outros, se eu não estou fazendo, eu tenho que fazer. E aí, eu estava indo para uma vigília, lá não era nem monte, é um canto com umas árvores ali na Zona Leste. E eu ia sair, falei, nossa, vou orar. E eu estava mal, eu estava nariz entupido, e eu fui medir, eu estava com febre. Gripado, uma bagunça lá, e eu falei, eu vou para a vigília, vou ser curado, aleluia. Aí eu fui. Quando eu voltei, estava pior. E eu voltando dirigindo, isso perto da meia-noite, a vigília assim começou às 8, aquela vigília bem, né, light, assim. Foi até a meia-noite. É bênção passar a noite inteira. Mas aquele dia, eu voltando, e o nariz daquele jeito, falei, meu Deus, eu não vou dormir desse jeito. Quem já tentou dormir com o nariz entupido aqui? É uma tortura maligna. Terrível. E eu falei, eu não vou tomar remédio. Mas pingar no nariz não é remédio. Eu lá lutando comigo mesmo, né? Falei, não é tanto remédio assim, né? Só para desentupir, né? Senhor, eu fico com a febre, eu fico com a gripe, só desentope, porque para dormir assim é muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo aí eu vinha falando, não vou tomar nada. E eu cheguei em casa, e eu deitei, até minha esposa estava deitada, e eu estava queimando em febre mesmo. Ela falou, nossa, você está queimando? Eu falei, mas amém, glória a Deus aqui. Tá? Fiquei lá. Isso era 00:30. Eu falei, Senhor, não vou tomar remédio. E aí, eu dormi. Eu acordei 3 da manhã, irmãos, assim, pum, abri o olho. A febre tinha passado, o nariz desentupido, e há 3 anos meu nariz está desentupido. Pode aplaudir, é para ele.
é apesar de nós. Aleluia. Você sabe o que acontece? Oh, meu Deus, não era bem esse assunto? Será que é esse, Senhor? A gente sabe a dificuldade que é isso. A gente vê alguém que também deu passo de fé e não foi curado. Todo mundo que tem algo para dizer a respeito disso. Já viu alguém muito crente, creu e faleceu. O outro continua enfermo. O outro crê também. Eu vou encurtar. Esse é um assunto muito precioso para a gente falar. Mas eu só quero dizer isso. Se existe algo assim, eu vou dar essa resposta para você. Nós precisamos crescer, não é culpa de ninguém. Nós precisamos crescer na fé. Aleluia. Nós precisamos desenvolver isso. A gente precisa, começa devagarinho. Ao invés de já tomar remédio para dor de cabeça, ora primeiro. Pode tomar depois. Se não passar, né? Fala, Senhor, já aconteceu comigo, eu estava com uma dor na coluna, essa reforma, pegando tijolo, deu dor na coluna. Eu fiquei lá uns dias, falando, não vou tomar nada, e orando. Tomei. Mas eu continuo lutando. Eu falo, Senhor, não, eu quero ver a cura. Eu quero ver. Resumo, eu não vou me basear em uma experiência, vamos dizer assim, ruim de alguém. Não é esse o meu parâmetro. Por que não foi curado? Não sei. O que é essa Bíblia, essa palavra que foi colocada na boca de Jeremias, a palavra que está no nosso coração, a palavra que é a verdade? Nada acontece sem a palavra. Tudo que aconteceu começou com Deus dando uma palavra para alguém. O que é que diz a palavra? A palavra de Deus é o meu parâmetro. Se não aconteceu, eu preciso crescer, eu vou desenvolver, eu vou começar pequenininho, vou crescendo, vou aumentando a minha prática da fé. É isso. No nome do Senhor Jesus, a gente pega as experiências anteriores e elas viram parâmetro para as próximas. Não faça isso. Se renove em Deus essa noite. Volte para a palavra. Continue crendo, persevere nela. Por que não aconteceu com alguém? Não sei. O que é que eu sei? Aquilo que o Senhor já revelou. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele já pagou o preço. Ele já venceu. Colossenses 2. Todo o império das trevas, lá na cruz do Calvário, expôs a humilhação. Diz a palavra do Senhor, que você é mais do que vencedor, vencedora. Aleluia. Essa palavra é boa, hein? Vou dizer de novo. Diz a palavra do Senhor, você é mais do que vencedor no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Pai da glória. Outra coisa, eu estou caminhando para o final. Primeiro então, comece de forma intencional a entrar em situações de fé onde você dependa do Senhor. Não saia usando isso de imediato, não saia fazendo aquilo. Busque, ore, busque na palavra texto que fale a respeito daquilo e se firme sobre aquilo. Segunda coisa, o chamado para Jeremias e para todos nós: não tenha medo de abençoar. Porque não se trata exatamente de mim ou de você, mas se trata daquele que está com você. Aleluia. Não se trata do tamanho do problema. Eu não exerço fé olhando para o problema para ver se dá para ter fé. Não. Não se trata do tamanho do gigante. Não se trata de mim. Se trata de quem está comigo? Aleluia. Então, eu começo a entrar em uma dimensão onde eu não tenho medo, porque não se trata de mim. Eu não tenho medo de abençoar, de fazer o que Deus deu para eu fazer, aquilo que está na minha mão para ser feito, porque Deus pega aquilo e multiplica. Perder o medo de abençoar, perder o medo de você dispor do seu tempo para a sua igreja, dispor de recurso para o reino, perder o medo, porque a aritmética do reino, meu irmão, minha irmã, é multiplicação. O Jeremias, que se sentia uma criança,
Deus falou de nações com ele. Você vai derribar e erguer nações com essa palavra nos teus lábios. Meu Deus, isso é multiplicação? A aritmética do reino é multiplicação. Lembra quando Jesus repreende os discípulos, está lá no barquinho, e Jesus fala assim: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, acho que Bill Johnson fala isso também. Ele fala assim que, né, imagina, Pedro vira para João falar, e está no texto, né? Não tem pão no barco. Aí Pedro vira: você comprou pão? Ele falou: não. Não tem pão aí? Não. Ô Judas, tem dinheiro aí? Aí o Judas: vou ver na bolsa. Aí Jesus ouve isso e parece que Jesus faz de conta então que o assunto é comida. Ele fala assim: tá bom, vocês lembram quando eu multipliquei 5 pães para 5.000, quantos cestos sobraram? Os discípulos respondem: 12. E quando eu multipliquei para 4.000, 7 pães, quantos cestos sobraram? 7. Aí Jesus fala assim: vocês entenderam ainda? O coração de vocês está endurecido? Está pensando no pãozinho? E eu estou falando de coisa muito maior. Vocês estão com medo de faltar pão? Estão com medo disso, medo daquilo, medo que eu me sinta uma criança, medo porque eu sinto ou eu não sinto. Não se trata do que eu sinto, guarde isso no seu coração. Não se trata do que eu sinto ou deixo de sentir, isso é coisa da alma. Se trata do que está escrito na palavra do Senhor. Eu quero romper nessa noite, eu e você juntos aqui, com esse cativeiro da alma. Se eu sinto, como é que eu estou me sentindo hoje aqui? Deixa eu ver, né? Como eu estou me sentindo? Acho que Deus me ama. Não, Deus não me ama. Não, me sinto poderoso, poderosa, irmã, para fazer, para orar por alguém. Não estou me sentindo. Onde está escrito que é porque sinto ou deixo de sentir? O Senhor disse para você: quem crer, não quem sentir. Quem crer, estes sinais seguirão. Esse aplauso foi aqui para a caneca. Agora vamos aplaudir Jesus, amém? Esses sinais seguirão quem crê, não quem sente. O que Jesus disse? E Jeremias, aqui ele botou palavra na boca de Jeremias. Jesus, o Evangelho diz lá, né? A carta aos Coríntios de Paulo fala assim: porque cremos, falamos. No Antigo Testamento, diga o fraco: eu sou forte. Não está dizendo sinta o fraco. Esquece esse negócio. Se o sentimento colabora, muito bem-vindo sentimento. Se não colabora, faça como Davi: te aquieta dentro de mim, ó minha alma, porque ainda verás a salvação do meu Senhor na terra dos viventes. A palavra de Deus, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, Jesus está falando com os discípulos: vocês estão preocupados com pão. O que essa passagem, quando Jesus lembra das multiplicações, quer nos mostrar? Querido, eu e você temos acesso a recursos ilimitados. Segunda coisa, em Deus nunca é aposta. O que você semeia sempre é investimento. E terceira coisa, o resultado sempre é maior que o investimento. Jesus não fala da semente, não é assim? Uma semente dá origem a uma floresta. E a coisa mais linda é que o próprio Deus deu o exemplo. O próprio Deus deu o exemplo. O Senhor nos ensina a semear. Paulo diz que Ele dá semente para quem semeia. Quem abundantemente semeia, abundantemente vai colher. Deus quer tirar o medo de abençoar, falar: não, é comigo o negócio, não é por causa de mim. Alguém já disse isso. Humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. Amém? Aleluia. Não é messianismo, mas o Messias vive em mim. Deu para entender?
né? Aquela coisa messiânica. Não. Apesar de mim, não é por minha causa. Mas aquele que vive em mim quer se manifestar. Ele colocou palavra na minha boca para atingir nações. E Jesus está dizendo isso. E eu ia falar que Deus deu exemplo. Lembra de Gênesis 3,15? Deus semeou seu filho. Porque Gênesis 3,15 é a primeira promessa messiânica. A semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E Paulo comenta, a semente está falando de Jesus. O pai semeou o melhor dele. O próprio filho, hoje é dia dos pais. Imagina você que é pai, mãe. O pai pegou o seu filho e semeou. O que aconteceu? O pai hoje tem uma família. Multiplicou ou não multiplicou? Por isso o Senhor diz para você nessa noite, no nome de Jesus, você foi levantado, levantada para semear. Deus colocou uma palavra na sua boca. Você tem acesso a recursos ilimitados. Há portas do inferno para serem derrubadas, e a promessa é essa, mas nós nos levantamos com os 2 pés. As portas do inferno não vão prevalecer. Tem porta do inferno na sua casa? Tem porta do inferno na sua vizinhança? Tem porta do inferno na família? Oh meu Deus, no nome de Jesus nós nos levantamos. Você sabe, o homem natural é resultado dos seus sentimentos. O homem espiritual é resultado da palavra do Senhor. Nessa noite, no nome de Jesus, nós vamos orar. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos nos colocar, nós vamos fazer um propósito. No nosso particular, queria pedir para o grupo de música subir aqui. No meu particular, Senhor, onde eu preciso dar passo de fé, onde eu preciso não só recorrer a recurso natural, mas começar a andar no sobrenatural. E isso não fala só de recurso material, em impor as mãos sobre o enfermo ser curado. Tem um rapaz na igreja, trabalhava na Editora Vida, e por algum motivo os colegas dele na Editora Vida, que é uma bênção, não criam na cura, e ele também entrou nessa. Aí ele foi para a nossa igreja com a esposa, com os filhos, e a gente falando disso, falou: irmãos, o Senhor nos chamou para nós acalmarmos tempestades, para o reino de Deus que está em nós ser manifesto, para trazer mudança do lado de fora. E ele começou a pegar aquela palavra, e ele estava com uma dor nas costas, e ele resolveu orar por ele próprio. Ele foi curado, e ele foi para o trabalho, e ele fez mais. Incrível, né? Uma editora cristã, mas o negócio era assim, pessoal meio, né? E ele sabia que alguém estava doente, e ele falou: posso orar por você? Uma moça foi curada. Aí ele falou: nossa, funciona esse negócio. Aí ele começou a perguntar, ele não parou, entende? Não coloque limite. Aí ele perguntou para os outros 2 funcionários lá na loja, falou: vocês têm algum problema de enfermidade? Aí falaram: não, eu estou com uma dor aqui. O outro falou: orou. Os 2 foram curados. De um dia para o outro, o mesmo homem, pai de família, 3 filhos, trabalhador, resolveu dar um passo de fé, resolveu se erguer, em nome do Senhor Jesus. Você hoje, que passo você tem que dar na sua vida? E esse passo, como é que você vai abençoar? Perder o receio. E se já não tem receio, mais ainda, Senhor, abundantemente abençoar, semear, Senhor, visitar o meu recurso, o meu tempo, a minha vida. Oh Espírito Santo, eu não vou continuar pregando não. Já viu naquelas pregações que pedem para ficar em pé e continuar pregando? Eu
conheço um rapaz mecânico, falou: como é que eu vou te servir, Senhor? Eu não quero só 4 paredes. Ele foi para o hospital, conseguiu lá entrar para orar. Rapaz simples, entrou na ala infantil, nunca tinha feito isso, mas ele resolveu dar um passo de fé em cima da palavra de Deus. Queridos, ele orou, nada aconteceu, ele foi embora. Daqui a pouco ligam para ele estava em casa já. Falou: as mães estão chamando você, porque você orou por umas crianças aqui, elas foram curadas. As crianças foram curadas, você pode voltar aqui, as mães estão pedindo você aqui. Não se trata do que eu sinto, não sou criança, não. Há uma obra que Deus já preparou para que se manifeste as obras de Deus em nós. Sabe o que nós precisamos? Dar um passo. Eu queria orar com você. E se alguém desejar vir aqui à frente, orar, falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero dar um passo na minha vida, eu quero fazer concerto com o Senhor. Vem aqui à frente. E se houver alguém enfermo, venha também. Pastor, podemos fazer isso, orar? Queria pedir para o pastor, os irmãos que te ajudam com isso, vamos orar. E você que está vindo à frente, você vai comentar com quem orar com você. É enfermidade, fala: não, eu quero fazer um propósito com o Senhor, eu quero dar um passo na minha vida, eu quero dar um passo além, eu quero ir além do que eu tenho vivido. Eu quero de Deus, eu quero ser bênção, eu quero ser um semeador, eu quero crer de verdade na palavra que os recursos são ilimitados, no nome de Jesus, aleluia. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair,
Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar os céus com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Rio de água viva, Senhor, fluindo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. A tua palavra diz que do interior daqueles que creem, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva, rios de água viva, rompendo com todo sentimento opressor, contra toda palavra de derrota, toda palavra maligna, todo sentimento, emoção, sensação, pensamento que tem limitado, impedido uma falsa visão, uma falsa ideia, quebrado todo sofisma, anulado todo pensamento cativo à obediência de Cristo, toda fortaleza destruída, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Espírito Santo, nessa noite visita as nossas vidas, Senhor. Visita, limpa, desintoxica, limpa, recunta na mantúbia labá, no nome do Senhor Jesus. E venha Deus, Shabahassui, nós queremos nos levantar em autoridade por causa da tua palavra, porque é uma obra preparada para que andemos nela, obras preparadas, vamos andar nela, Senhor. Kandaká, a tua palavra está em nossos lábios, ó Deus, há poder na nossa vida, em nossas mãos, para curar o enfermo, ó Deus, para expulsar toda obra maligna, todo espírito maligno, quebrado, repreendido todo cativeiro, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo enfermo aqui nessa noite curado, em o nome do Senhor Jesus. As pessoas que não estão aqui, que estão sendo citadas em oração, recebam cura agora. Toda enfermidade repreendida, vai embora, vai embora. Saia dessa vida enfermidade, saia dessa vida dor. Se há alguém ainda com dor, se possível, coloque a mão sobre o local, se não, coloque sobre o coração. Agora, no nome de Jesus, vá saindo agora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora dor, tendinite. O Senhor fala de tendinite, tendinite nos dois braços, não necessariamente a mesma pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, coluna, agora vá para o lugar. Em o nome do Senhor Jesus,
vértebra, disco da coluna, sarados, alinhem agora, agora. Articulações curadas, artrose, bursite, toda inflamação, tendinite, em o nome de Jesus, vão embora, saia, 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 desapareça dor de cabeça, toda enfermidade, toda, estômago, joelhos, em o nome do Senhor Jesus, caroço, nódulo, tumor, vai embora, desapareça, saia, saia agora, em o nome do Senhor Jesus, saia agora, em o nome do Senhor Jesus. Falta de sono, insônia, perturbação noturna, te repreendo em o nome de Jesus. Ansiedade, angústia, larga essa vida agora. Espírito imundo, solta essa pessoa agora. Espírito imundo, vai embora agora, em o nome do Senhor Jesus. Espírito de morte, suicídio, opressão do inferno, desmascarada nesta noite, solta essa vida, solta, vai embora desse quarto, desapareça, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se tem alguém que não podia fazer determinado movimento, faça o movimento, veja se a dor foi embora ou se diminuiu. Procure conferir. Aleluia. Quem sentiu libertação? Glória a Deus. Ali também? Também? Mais alguém? Aleluia. Glória a Jesus. Uma pessoa que sentiu um peso aqui. Tem alguém que sente isso ou sentia até essa noite? Como se fosse um peso aqui, uma dor de cabeça em cima dos olhos. Alguém? Tendinite. Quem tem problema com tendinite aqui? Oi? Você tem? Você sente isso agora? Está ardendo. Mas está ardendo porque arde sempre? Não, está ardendo. Tinha um movimento que você não podia fazer que doeria? Mas você está fazendo o que não podia. Está doendo? Parou de doer? Amém. Eu creio. O Espírito Santo está se manifestando na sua vida. Você sentia também aqui? Não está sentindo agora. Isso vem de vez em quando, é isso? Desde ontem. Mas agora você não está sentindo. Amém. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, gente que não estava dormindo direito, em nome do Senhor Jesus, vai dormir essa noite. Viu? O senhor falava algo a respeito de opressão dentro de um quarto. Coisa mesmo de sentir um peso de morte, opressivo, quebrado nessa noite. Você vai entrar no teu quarto, esse negócio foi embora de lá. Depois você vai dar testemunho. Você pode contar para alguém depois, próximo, e de alguma maneira, aleluia, isso ser transmitido para a glória do Senhor. Amém. Aleluia, para que outros creiam e recebam também. Aleluia, amém. Amados, as portas do inferno não vão prevalecer. Lá na tua vida, atividade profissional, teu bairro, tua família, a escola dos teus filhos, tem portas do inferno. Esse país tem muitas portas, e o Senhor chamou a igreja para derrubar. Manifeste o reino de Deus através de você. Obrigado pelo convite. Obrigado, pastor. Amamos vocês, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe, viu?